Olá! Estamos a poucos dias de 2025 e 1º de janeiro, além de ser ano novo, também é a data de posse de prefeitos e vereadores eleitos em todo o país. Eles vão assumir seus mandatos, moldando um cenário político de crescimento da direita pragmática, o chamado centrão, e da extrema-direita ideológica. Do outro lado, lideranças e movimentos sociais de esquerda buscam estratégias para reverter esse cenário nas próximas eleições. No Sobre Nós desta semana, vamos falar sobre o que esse contexto político representa para o Brasil a médio e longo prazo e quais grupos sociais e setores impactados. E essa guinada política para o campo conservador vem sendo discutida na imprensa, nas redes sociais e por toda a sociedade. E por isso estão aqui com a gente o cientista político Ayrton Fernandes Araújo e o antropólogo Eduardo Dulo. Sejam muito bem-vindos. E antes de a gente começar essa conversa, vamos ver o que está sendo discutido nas universidades. Estudantes do curso de Ciências Sociais da URGS estão promovendo o ciclo de debates sobre temas políticos, extremismo e resistência, coordenado pela professora Cibele Charon. Vamos ouvir o recado da turma. Nós somos a turma de ciclos de debates sobre temas políticos do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa disciplina de extensão, as e os estudantes escolhem o tema a ser debatido e o formato do debate. Nesse semestre, o tema escolhido foi a emergência de grupos radicalizados de extrema-direita. Essa escolha reflete o que o Brasil e o mundo têm vivido, com o aumento de representantes políticos e de discursos e práticas que reforçam a dominação sobre mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIAPN+, imigrantes, povos originários e outros. Esse tema é de extrema urgência, iguala-se ao meio ambiente e ameaça a sociedade civil e democrática e vocifera o autoritarismo, o preconceito e exclui os diferentes. A atuação desses grupos radicais impacta em todos os aspectos da vida social, desde o econômico, com noção de desenvolvimento de base neoliberal, agredindo pessoas, meio ambiente e a democracia. Esses grupos utilizam a defesa da família, dos valores morais, da propriedade privada e da liberdade como subterfúgio para suas pautas discriminatórias, reacionárias e autoritárias. Criam pânico moral e recorrem a velhos e vagos inimigos, como o fantasma do comunismo. As instituições de ensino, especialmente as universidades, precisam sair do isolamento e deixar de reproduzir padrões que reforçam o poder desses grupos. Para isso, questionar o conhecimento que produzem e a elitização de seus integrantes é fundamental. É preciso que as ciências humanas e sociais construam consciência crítica, articulando práticas colaborativas, desestabilizando as fronteiras entre teoria e prática, ensinantes e aprendentes, intelectualidade e ativismo. Forjando sinergias entre acadêmicos e comunidade, compreendendo diferentes formas de se existir e resistir no mundo. Agradecemos a oportunidade e convidamos a todas e todos para conhecerem nossa disciplina. Parabéns ao programa pela excelente pauta e à TVE pelos seus 50 anos. Que legal essa homenagem à TVE. E é importante mesmo que as universidades proponham esse debate e que tragam conhecimento, que façam dessa experiência em sala de aula uma oportunidade de passar para a sociedade. Ayrton, você que estuda, partidos políticos e eleições, nos dê um breve panorama desse novo tabuleiro aí que direciona essa guinada para a direita no Brasil após o pleito municipal. Perfeito, Clarissa. Essa eleição de 2024, ela mostrou, deixou como característica dois fatos que eu considero importantes. Primeiro, foi o sucesso do instrumento da reeleição. Todos os candidatos, todos os prefeitos que concorreram para a reeleição, 82% foram reeleitos, tiveram sucesso. E também 16 nas capitais, dos 20 que concorreram, 16 obtiveram sucesso. E a que se deve este fato? Principalmente porque esses prefeitos, esses candidatos, eles têm em suas mãos a máquina governamental.
né? Também o Instituto das Emendas Parlamentares, que começaram lá em 2021, isso aí favoreceu grandemente, né, esses candidatos, como também os candidatos, muitos candidatos a vereadores. Um outro fato importante foi isso que é o tema, né, desse programa, né, que foi a ascensão, né, dos partidos, principalmente de centro, né, simbolizados no PSD e no MDB, né, onde obtiveram a maioria, né, em todo o Brasil, a maioria dos municípios, né, não sei bem o número, mas o PSD ficou na frente e depois em segundo o MDB. Então acho que foi uma vitória, né, bem contundente dos partidos de centro. Claro que não se deve negar também, né, de uma ascensão do partido mais à direita, né, simbolizado pelo PL, o Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos municípios com mais de 200 mil habitantes, ele obteve 16 municípios, né, e também obteve 4 capitais, eleição de 4 prefeitos, né, em capitais. Então, também teve uma ascensão bem considerável, né. Houve perdas, né, algumas, claro que o Partido dos Trabalhadores conseguiu eleger numa capital, e em vários municípios também houve um crescimento do Partido dos Trabalhadores, que simboliza os partidos de esquerda. Certo. Eduardo, analisando a extrema-direita no Brasil, né, a partir de uma perspectiva antropológica e social, a gente pode afirmar que o Brasil sempre foi um país conservador, né? A gente fala aqui nesse avanço da extrema-direita, do conservadorismo, mas considerando, né, os resquícios fortes do colonialismo do nosso país, eu acho que ele sempre teve isso no seu DNA. Queria te ouvir. Muito obrigado, Clarissa. Estou feliz de estar aqui, podendo dialogar com você e com a Ayrton. E, de fato, né, eu acho que é uma impressão, às vezes, equivocada de que nós estamos experimentando pela primeira vez, né, ou que é alguma coisa muito novidadeira, essa extrema-direita, né? Então, temos um filme nacional que está fazendo extremo sucesso nesse final de ano e que representa justamente um outro momento da nossa história recente do Brasil, né? Nem vamos voltar na questão colonial nesse momento, mas se a gente pensar num momento ainda mais recente, de algumas décadas atrás, né, ou ainda estou aqui, a gente tem um exemplo concreto de década de 1970 em que o autoritarismo, a repressão, formas de segregação e de exploração estavam colocadas e que continuam colocadas até hoje, né? A gente teve aí, com o período da redemocratização, um esforço, né, de maior igualdade, de promoção da cidadania, de direitos humanos, direitos sociais, direitos civis, só que nós presenciamos, já faz agora uns 10 anos, né, um retorno desse conservadorismo, né? Então, se nós olharmos ainda mais atrás, né, como você também mencionou, para a nossa história, nós temos uma história de colonização, de um regime de escravização de populações, né, população negra, populações indígenas, né? Então, essas experiências, elas não foram suficientemente trabalhadas, né, pela nossa sociedade para que a gente tivesse hoje uma situação em que isso a gente pudesse dizer que é parte do passado. Esse passado, ele continua presente, né, no nosso cotidiano. Sim, de certa forma, acho que a sociedade está numa espécie de uma zona de conforto quando se fala em preterir, né, políticos e ideologias de direita, porque, no fundo, eu acho que nós fomos forjados dentro. Eu acho que quem tenta mudar isso é que está indo contra a maré, né? Eu acho que são justamente os movimentos de esquerda que estão um pouco contra, tentando mostrar uma outra forma de mundo e de vida. Ayrton, eu queria voltar um pouquinho naquele assunto que você chegou a dar uma pincelada ali na primeira resposta, com relação a esse sucesso, né, do centrão e da extrema-direita. Sim, exatamente. Além, né, das emendas parlamentares, né, eu acho que esses partidos eles já vêm já com um bom tempo já se mantendo estrategicamente, né? O PL e mais à esquerda e esses partidos de centro estão já se preparando estrategicamente. E como que vem essa
estratégicas, primeiramente nas periferias, né, através com os movimentos periféricos e também com o trabalho das igrejas, né, evangélicas. Então, eu acredito que isso aí que está fazendo com que esses partidos de centro, os partidos de direita, tenham uma melhor relação com os movimentos periféricos. Essa é uma estratégia. Além do que, como eu já vinha falado, das emendas, a comunicação, são partidos também que estão dominando muito bem as redes sociais e muitas vezes com fake news, né, divulgando notícias falsas, né? Isso aí acaba influenciando, né, no público e influenciando nesses movimentos de periferia, né? E também, né, além disso, né, a pouca relação hoje, infelizmente, né, dos partidos de esquerda que estão um pouco distantes, né, dos movimentos e da periferia, né? E esses partidos estão ocupando muito bem, os partidos de direita, as periferias, muito em função também com a ajuda, né, das igrejas. Sim, exatamente. A gente vê religião e comunicação se unindo, né, em prol de um objetivo. Eduardo, se a gente for analisar a nossa história recente, como você bem falou também anteriormente, tivemos 3 mandatos do presidente Lula, um que está, né, acontecendo e um interrompido da presidente Dilma. Mas o Brasil nunca foi realmente governado pela esquerda, porque eles sempre fizeram coligações com partidos, alguns até questionáveis. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque me dá a impressão de que a gente tem uma falsa ilusão de que estamos vivendo por um governo de esquerda, né? E aqui sem nenhum julgamento, mas na prática não é isso que acontece. Eu acho que aí você tocou num ponto central, Clarissa, porque tem uma dimensão que é da propaganda política, né? Como o Ayrton estava falando muito bem, tem a dimensão das fake news, tem a dimensão das bolhas de redes sociais e das maneiras pelas quais as comunicações políticas têm sido feitas. E, né, o foco tem sido com muita frequência na maneira como essa extrema-direita, esses partidos conservadores têm feito uso dessas ferramentas. Mas a gente tem que pensar que também existe a produção de uma imagem ou de um imaginário de que o nosso governo é um governo de esquerda, porque nós temos aí o presidente Lula, nós temos o Partido dos Trabalhadores, né, encabeçando o Executivo Federal. Mas o processo de viabilizar um governo no Brasil, ele é feito, né, nesse período da redemocratização, sobretudo aí dos anos 90 para cá, por meio de coalizões. É um governo de coalizão, né? E eleger o presidente não torna viável um governo em que a maioria do legislativo tem poder de barrar esses poderes né, e ações do executivo. Então, se torna, né, esse é o argumento, necessário uma coalizão com partidos que são do centrão, né? Eu acho interessante que o centrão são partidos que são de direita, mas que são descritos como um centrão. Passa também uma falsa ideia de um centro, mas que não é centro, é direita. Então, o governo, na prática, é um governo muito mais ao centro, e alguns vão, inclusive, dizer mais ao centro e direita, do que um governo de esquerda, né? Eu acho que talvez o que seja importante compreender é que tem uma pauta que une esses setores, que é a manutenção do regime democrático, né? Se a gente está falando também de extrema-direita, e a gente tem visto nos jornais contemporaneamente todas as tentativas, planejamentos ou pensamentos, né, que no momento ainda não foram julgados, mas de realização de um golpe, né, o que a gente tem é um esforço desse setor democrático, né, por manutenção desse regime. Mas ser democrático não quer dizer ser de esquerda. Quer complementar, Ayrton, antes da gente ir para o intervalo? Sim, não só complementando, né, a pergunta que tu me fez anteriormente, né, eu acho que uma outra questão que é importante, né, sobre esse fato da ascensão dos partidos de direita
e dos partidos de centro também é essa ausência, né, do Partido dos Trabalhadores nas periferias, além do que dessa crise também, principalmente do Partido dos Trabalhadores, que vem sofrendo desde 2004, né? Primeiro com o mensalão, depois com o impeachment da presidente Dilma e depois com a prisão do presidente Lula, né? E eu acho que os partidos de direita, os partidos de centro, eles se ocuparam muito bem nesse espaço, né? Então agora, nessas eleições, o PT já teve um crescimento. Eu acho que a esquerda, claro que não só isso aí, né, está começando a sair, né, ainda que vagarosamente, né, dessa crise. Então. Tá bom, estou vendo aí um ar de otimismo. A gente vai ao intervalo e no próximo bloco a gente continua falando do assunto. Estamos de volta com o Sobre Nós e nesse segundo bloco vamos falar sobre os rumos políticos, o futuro da esquerda e quais grupos e setores que serão impactados com o ultraconservadorismo, o que todas essas questões representam. Ayrton, anteriormente você falou ali que acha que a esquerda está aos poucos tentando. Eu não tenho essa percepção, pelo que eu tenho observado, pelos próprios movimentos sociais de esquerda, na imprensa, nas redes sociais. Eu vejo muito meia-culpa depois dessas eleições municipais. E aí tá rolando aquela discussão, né, que os partidos de esquerda ficaram muito tempo envolvidos com as pautas identitárias e que agora eles têm que focar mais nas questões mais pragmáticas e no desejo do novo trabalhador. Inclusive aí, né, essa pauta trabalhista da escala 6x1 é uma tentativa. Eu queria ouvir vocês sobre isso, se vocês concordam que, de fato, as pautas identitárias é que fizeram a sociedade perder esse interesse, digamos assim, ou se isso tem que se manter. Fiquem à vontade. Não, quando eu falei que existe um alento, né, o fato do Partido dos Trabalhadores nessa eleição crescer em números de municípios, né? Então isso aí já é um alento. Claro que ele tem que fazer o meia-culpa, né? Tem que rever muito dos seus programas, muito das suas atitudes, a relação com os movimentos sociais, a relação nas periferias, chegar mais nas periferias, né? Onde estão hoje os partidos de direitas, né? Com as igrejas. Eu acho que principalmente o Partido dos Trabalhadores ele perdeu, né, esse vínculo, né, com os movimentos sociais, com os movimentos periféricos. Além disso, né, o Partido dos Trabalhadores, né, mas a esquerda brasileira ainda é muito oligárquica, né, naquilo que o Roberto Michel chama, né, de lei de ferro, né? Então hoje os partidos, principalmente o Partido dos Trabalhadores, ele ainda não renova as suas lideranças. Ele abre lá nas bases, né, hoje, tanto que em Porto Alegre a renovação dos vereadores, houve uma renovação, né, dos vereadores do Partido dos Trabalhadores, isso nas bases. Mas quando chega nas tomadas de decisões, ou seja, para eleger, para se candidatar para um executivo, tanto a nível federal como no estado ou município, acaba sendo os mesmos elites, né, partidárias. Então o partido não se abre, né? Quanto às pautas identitárias, eu não vejo assim, né? Não concordo totalmente, né? Eu acho que as pautas identitárias elas não podem ser o vilão da história, né? Não considero as pautas, o identitarismo como culpa, né, da esquerda não ter obtido sucesso nessa eleição. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, como se diz, né? Eu acho que as pautas identitárias elas devem estar sempre em campanha, sempre ser a mola, a mestra, né? Principalmente dos partidos de esquerda, porque foram sempre os partidos, e até porque negros, indígenas, né, pessoas que sofrem discriminação sexual, sempre estiveram com os partidos de esquerda. Então, são os partidos de esquerda que têm que fazer essa defesa. Claro que pode haver uma dosagem, essa defesa, mas também com questões mais universais, como a questão do emprego,
a questão da saúde, mas eu acho que as pautas identitárias elas devem ser sempre defendidas, né? E principalmente pelos partidos de esquerda, e eu não considero ela como vilão, né? Eu acho que ela em si somente não foi a culpada, né, do pouco sucesso dos partidos de esquerda nessa eleição. Eduardo. É uma pergunta ótima, porque coloca em questão aspectos muito conturbados, né, do nosso cenário contemporâneo. Concordo com o Ayrton que, bom, é um avanço para a nossa sociedade ter pautas, né, que são as consideradas pautas identitárias, né, como da questão do combate ao racismo, né, combate ao machismo, né, promoção de direitos para mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, etc. O que eu acho que é importante ser feita uma espécie de autocrítica, né, nesses processos quais são as maneiras pelas quais essas pautas, que são extremamente importantes e essenciais, estão sendo colocadas para a maioria da população, né? Porque se a maioria da população, que é composta em grande parte por essas identidades, né, não se reconhece na maneira pela qual esses movimentos colocam essas pautas, a gente tem um problema muito grande, porque a gente tem uma porcentagem imensa de brasileiros que são negros, que são mulheres, que são LGBTQIA+, embora essa obviamente seja uma proporção menor do que de mulheres e negros, mas grande parte dessa população vota nos partidos de direita e não vota nos partidos que estão defendendo essas pautas, né? Então, acho que tem que existir uma reflexão porque a maneira pela qual essa pauta está sendo colocada não está sendo alcançada, né, nessa população, que você deveria ser. Teria algum palpite do porquê que não estaria atingindo essas pessoas? Porque eu tenho escutado muito, e às vezes até com certo receio, né? Olha só, aquela pessoa negra votou no partido de direita, o gay votou no partido de direita, como se essas pessoas não pudessem ter as suas opiniões, porque a pessoa que é branca e que é hétero, ela pode votar, ela pode ser de esquerda, ela pode ser de direita, ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser universal, né? A branquitude é dita como universal, mas a pessoa negra, indígena ou LGBT, ela tem que ter um lado. Mas aí a pergunta que eu faço, o que fariam essas pessoas optarem pela direita? Seria uma decepção com a esquerda ou elas não se sentem representadas, não se enxergam como parte daquela dita minoria? Queria ouvir você sobre isso. Se eu puder, da minha perspectiva, em grande parte não se enxerga representado. Eu acho que aí tem uma questão muito importante para a gente avaliar, inclusive o que aconteceu nessa última eleição, que são os mecanismos de comunicação e inclusive a linguagem utilizada pelos candidatos e candidatas da esquerda para se comunicar com a população, né? A minha impressão é que, muitas vezes, um debate que é bastante avançado num espaço universitário, num espaço acadêmico, num espaço que é bastante ainda elitizado, né, tem dificuldade de modular a sua linguagem, de falar de uma maneira a ser compreendido, né, como é necessário em determinados outros espaços, né? O Ayrton tinha falado da presença das religiões. Então, o vocabulário cristão, evangélico, ele está nas periferias. Por quê? Porque são pastores e igrejas que estão lá cotidianamente, que estão lá participando da vida daquelas pessoas, que são aquelas pessoas, né? Então, tem uma relação muito mais orgânica com a mentalidade, inclusive ajudam a formar essa mentalidade das pessoas que estão nas periferias, né, sobretudo das grandes capitais brasileiras. É necessário fazer esse trabalho, é necessário estar em contato com a população na base, né, e falar uma linguagem que as pessoas consigam compreender para entender que aquela pauta também diz respeito à sua própria experiência, né? Não é algo distante da sua vida. Quer complementar, Ayrton? Sim. Não, concordo, né? E eu acho que também a comunicação que está chegando, né, nas periferias, né, sobre a importância de cotas para negros em universidades ou no trabalho, né, a importância das mulheres no poder, isso aí está chegando de uma forma muito distorcida, né? Muito distorcida, e é onde os partidos de esquerda estão ausentes, né, para fazer melhor essa discussão, né? Então, eu acho que é isso, a ausência. Um outro fato também é que nessas regiões, com grande influência
da igreja tem o perfil, né, das pessoas, né, que frequentam essas igrejas são pessoas pobres, mulheres e negras, né? Então todas essas informações sobre racismo, sobre sexismo, elas chegam de uma forma distorcida nessas pessoas. Por isso que isso ecoa muito forte e por isso que essas pautas identitárias elas acabam não sendo importantes para essa pessoa, para esse público, né? Nos anos 70, nos anos 80, se tinha mais discussão, a esquerda tinha mais penetração na sociedade, então essas discussões elas chegavam um pouco melhor nesse público. Agora, falando um pouco sobre a questão de trabalho, eu vejo que existe uma classe média aí, né, que está ali entre classe média alta, classe média baixa, e eu acho que essas pessoas, talvez, que são trabalhadores, de qualquer forma, não se sentem representadas nesses programas. Bom, eu concordo, né? Eu tenho a impressão de que a pauta trabalhista ela era no momento do início da redemocratização. No qual a questão dos direitos trabalhistas era central, né? Tanto que a gente viu o esforço do governo federal, mais recentemente, de tentar pensar direitos trabalhistas para aqueles que estão num trabalho mais flexível, né? E o fato de que houve uma rejeição, inclusive por parte desses trabalhadores, né, de ser regulamentadas certas práticas, né, de trabalho que eles têm. Então, a gente tem que perceber que a experiência do nosso trabalhador, seja de classe média, seja mais empobrecido, é uma experiência de exploração, de humilhação, né? De desgaste físico muito grande, tá? Aí a importância da pauta do 6x1, né? Porque, e que isso começa com numa rede social em que uma pessoa vai expor o seu cotidiano e sua exaustão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, então, uma busca por um trabalho que é flexível. E o trabalho flexível quer dizer o quê? Que no momento em que essa pessoa precisa descansar, ela consegue. Ayrton, para complementar, o programa está quase chegando ao fim. Eu queria te ouvir com essa relação aí do trabalho. Certo. Não, eu concordo em parte, né, concordo com o Eduardo, só acho que tem muitas armadilhas, né, nesse discurso, né. Primeiro, claro, que com essa flexibilização, né, das relações de trabalho, né, ou tu fica dono do teu trabalho, né, a pessoa se sente dono do empregado, mas, por outro lado, perde-se direitos, né? Perde direitos sociais, direitos trabalhistas, né? Eu sou dono do meu trabalho, mas compensação eu não tenho direitos, né? Então acho que ainda tem que haver uma relação, eu acho que o Estado ainda tem que estar presente, né? Nessa relação de trabalho, né? Então eu vejo muitas, mas claro que hoje nós temos que ter essa flexibilização, né, do microempreendedorismo, mas também temos que ter visibilizar, né, os direitos sociais desses trabalhadores. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês, Eduardo, Ayrton. O papo está ótimo, mas o programa está chegando ao fim. E, aliás, este é o programa que encerra a temporada do Sobre Nós 2024. A partir de março do ano que vem, nós retomamos com novas edições. Mas até lá, você pode rever os programas que foram apresentados aqui na TVE ao longo deste ano. Na TV aberta, canal 7, ou por streaming, tve.com.br, ou no canal pelo YouTube. Eu espero vocês até o ano que vem.